Fala comigo, Dropar. Vamos para as nossas dicas, palpites e análises para os jogos do dia 9 de junho de 2025, a nossa segunda-feira, penúltimo dia de data FIFA. Bom, Tropa, segundo amanhã, como eu falei, é o penúltimo dia de data FIFA para o vídeo de amanhã. Aí vai ser o último dia, jogos da Sul-Americana, né? A gente vai ter o Brasil jogando e depois, esquece, aí vai ter só o Brasileirão e Mundial. Mas vamos embora, vamos destrinchar aí o que a gente tem para amanhã. Tá? Basicamente são as eliminatórias para a Copa do Mundo das seleções europeias. Eu quero começar com vocês com uma seleção que não pode dar mole de jeito nenhum. A Itália, todos os jogos de amanhã são às 3h45. A Itália ela joga contra a Moldávia. O que acontece? A Itália ela já ficou fora de 2 Copas do Mundo. Ela não pode ficar pela terceira vez fora. Acho que o áudio ficou melhor, né? Botei o microfonezinho aqui. Depois eu tenho que arrumar a luz agora. Mas vai dar certo. E é o seguinte, a Itália vai pegar uma das seleções mais fracas do grupo. Se a gente tentar entender aqui, a Noruega vem com 3 jogos, 3 vitórias, inclusive ganhou da própria Itália. Eu tenho Israel fazendo também uma boa campanha, com 2 vitórias e uma derrota. E a Itália tem 1 jogo e uma derrota. Se não ganhar da Moldávia, que é a mais fraca do grupo, não é nenhuma das mais fracas, a Moldávia é a mais fraca do grupo. Aqui já era para a Itália. Mas é o seguinte, a cotação está baixa e eu acredito numa goleada, porque é um jogo para dar aquele ânimo que tu precisa, é o tipo de jogo que a Itália precisa para levantar a moral dela. E eu acredito aqui num cenário para a Itália ganhar o primeiro tempo, eu acredito também num cenário para a Itália marcar gols em ambos os tempos, e também gosto do cenário de ambas as equipes não marcam, tá? Porque essa seleção da Moldávia é muito ruinzinha, Então, esses 3 cenários aí pra gente, Itália para ganhar o primeiro tempo, Itália para marcar ambos os tempos, e ambas as equipes não marcam. O outro jogo do grupo que eu tenho é Noruega e Estônia. A Noruega aqui deve amassar, tá? Do jeito que está jogando, da forma que ganhou da Itália de 3-0, assim, com muita autoridade. Caminha passos largos para a Copa do Mundo, com Haaland, Odegaard e companhia. Que massa, hein? Sorloth. E para mim deve ganhar da Estônia. Acredito numa vitória do primeiro tempo da Noruega e acredito para a Noruega marcar mais de 1,5 gols, tá? Mais de 1,5 gols da Noruega. Vai ter odd de duplinha aí, mas eu acho que você está muito bem servido com essa seleção que não está se contentando só em ganhar. A Noruega ela não quer só ganhar, ela quer ganhar e fazer gol. O Haaland ele quer fazer gol. A Noruega vem dos últimos 8 jogos, em todos os 8 a gente teve mais de 2,5 gols. Pode ser interessante também esse mais de 2,5 gols. 3-0, 4-2, 5-0, agora tá aparecendo para vocês. Aqui tá amasso, tá? Da Noruega. Então, vamos lá. Noruega para ganhar o primeiro tempo, Noruega para fazer 1,5 gols e Noruega para fazer 2,5 gols. Se for um pouquinho mais ousado, essa aqui pode chegar forte para você também. Vamos lá, Bélgica contra País de Gales. Bélgica que estreou tomando empate no finalzinho. Tem um jogo aqui, um empate. País de Gales é o líder do grupo, com 2 vitórias e um empate, 7 pontos. E aqui vou falar, hein? A Bélgica não classificar nesse grupo aqui, não dá. Liechtenstein, top 3 piores seleções da Europa. Cazaquistão muito ruinzinho. Macedônia do Norte foi o jogo que a Bélgica não poderia ter empatado, mas tudo bem. Agora vai ter que recuperar em casa contra o País de Gales. Qual o cenário que eu gosto para esse jogo? 2. Eu gosto da vitória da Bélgica, pelo fato principalmente agora de jogar em casa, e gosto de um cenário de 2 gols, porque para a Bélgica só a vitória interessa. Se ela quer se classificar, ela tem que ganhar do líder dentro de casa. Até porque, só lembrando a vocês que o primeiro colocado, ele ganha a vaga para a Copa. O segundo colocado, ele vai para uma repescagem, né? Ele vai para um mata-mata contra uma outra seleção. Então, para você ficar tranquilo, não correr o risco de pegar um mata-mata e de repente contra uma Itália, que provavelmente a Noruega vai ser a líder do grupo, então é importante estar na primeira posição. Tá? Então, fechado aqui, ou com a vitória da Bélgica ou com esse mais de 1,5 gols. No outro jogo, eu tenho um jogo das 11 horas, aí, eu falei até errado, mas tá bom, é 11 horas esse jogo aqui. O Cazaquistão enfrenta a Macedônia do Norte, é um jogo bem importante para as 2 equipes. Para a Macedônia do Norte, se ela quiser se classificar num grupo que tem País de Gales e que tem Bélgica, você tem que fazer a sua parte contra Liechtenstein e Cazaquistão. Da mesma forma também, Cazaquistão, se quiser sonhar com alguma coisa, Liechtenstein e Macedônia. Então, para mim é um jogo aberto, jogo para pelo menos 2 gols.
porque é um tipo de jogo que você não pode empatar, tendo duas seleções mais fortes no seu grupo. Você tem que ganhar, esses jogos são mais parelhos, e para mim pode ser um cenário legal para gols. Gosto da Macedônia do Norte para não perder. Pela partida que fez com a Bélgica, acredito que não perca, mas eu ainda prefiro mais de 1,5 gol. Vamos lá, para a gente fechar o último grupo, Croácia contra a República Tcheca. Jogo interessante, Croácia só jogou um jogo e venceu 7-0 de Gibraltar, e República Tcheca tem 3 jogos e 3 vitórias. Jogo para mim, para ver quem vai ser a líder do grupo. Para mim, Tcheca vai ficar entre as duas primeiras e Croácia também. Jogo muito importante, principalmente para a Croácia. Vamos lá, primeiro cenário que eu gosto, jogo para poucos gols. Tá? Para mim é um jogo de menos de 3,5 gols. Por mais que Croácia tenha goleado, ali é um caso atípico, né? Tava pegando a top 3 piores seleções da Europa, é Gibraltar, San Marino e Liechtenstein. E eu acredito que aqui vai ser um jogo um pouco mais truncado pelo estilo de jogo das duas equipes. Então, para mim, prioritariamente, um menos de 3,5 gols. Agora, um outro cenário que eu gosto é um empate anula para a Croácia. Eu gosto dessa Croácia para não perder. É um jogo muito importante visando o primeiro lugar, porque a oportunidade que a Croácia vai ter de jogar em casa contra a rival direta dela aí por essa segunda, pela liderança do grupo, na verdade, pela vaga direta. Então, é um tipo de jogo que se a Croácia quiser se classificar em primeiro, fazendo a parte dela, tem que ganhar esse jogo em casa, porque o jogo do retorno vai ser lá na República Tcheca. Então, para mim, para não perder, tá bom, o empate anula. Até porque para a República Tcheca, empatar esse jogo com a Croácia é um bom negócio, que aí depois a volta vai ser na casa deles. E para a gente fechar, Ilhas Faroe contra Gibraltar, para mim é jogo para Ilhas Faroe ganhar, por mais que seja uma seleção horrível, Gibraltar consegue ser pior. Gibraltar em 3 jogos sofreu 14 gols, só fez um. Ilhas Faroe deve ganhar, não espere um jogo fácil, não acredito que seja, mas ainda assim é uma seleção superior a Gibraltar e deve garantir essa vitória. Tá bom? Então é isso, tropa, fechamos nossos jogos, né? Para mim não tem nada tão interessante, eu sei que tem um Série B aqui que pode ser legal buscar poucos gols. Ó, Vila Nova, Criciúma joga com Vila Nova, Criciúma em 10 jogos fez 10 gols, sofreu 10, Vila Nova em 10 jogos fez 9, sofreu 8, então é um time com média de menos de 2 gols por partida, não tem nenhum gol feito, nenhum gol sofrido por partida de média, então pode ser interessante aqui buscar esse menos 3,5 gols, pagando em torno de 1,16. Outro cenário aqui, Amazonas contra o Atlético, esse jogo aqui já às 7h30 da noite. Eu tenho as duas equipes que estão na parte de baixo da tabela, duas equipes com ataque muito ruim. Se você olhar, o Amazonas em 10 jogos só fez 6 gols, e o Atlético em 10 jogos só fez 8, mas são duas defesas horríveis também. E aqui vai ser um jogo muito bom, um jogo muito ruim, né? Aquele jogo dos desesperados que vai ser uma correria ou vai ser o reflexo desse ataque horrível das duas equipes. Então, particularmente, eu prefiro ficar de fora. Nada que me agrada por conta dos ataques. Pode ser também um jogo aberto, porque é um jogo de desespero, um jogo de duas defesas horrorosas, e a defesa aí pode acabar entregando muito gol. Eu prefiro ficar de fora. Se fosse para me envolver na Série B, eu buscaria aqui um joguinho de poucos gols. Beleza? Então é isso, tropa. Fechamos nossos jogos. Se Deus quiser, vai ser um dia muito bom pra gente, né? Esse penúltimo dia aí de data FIFA, os jogos que você tem mais confiança, e nos vemos amanhã. Tamo de muita fé pra cima. Bom, tropa, para amanhã uma duplinha pra gente. Primeiro jogo, Itália para vencer já o primeiro tempo contra a Moldávia, e para fechar, Noruega para vencer a Estônia em mais de 1,5 gol. Essa é a nossa duplinha do total de 1,60 de odds, sempre bom para dobrar nosso investimento ao próximo disso, e tamo junto, muita fé pra cima.